Olá, professores! Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso de revisão da LDB por questões. Nessa aula nós vamos trabalhar do artigo 29 até o artigo 31. Esse trecho da LDB trata da educação infantil, então nós teremos aqui questões focadas em toda a estrutura da educação infantil. Na próxima aula nós vamos abordar o ensino fundamental, na outra o ensino médio e, por último, a educação técnica. E, como vocês vão perceber, nós estamos aqui num estúdio um pouco diferente. Estou passando por uma reforma, aí resolvi separar esse cantinho aqui para que a gente pudesse continuar produzindo vídeos aqui para o canal, até que o nosso novo estúdio esteja pronto. E, dito isso, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bem, esse aqui é o material que nós vamos utilizar de apoio nessa aula de hoje. São questões aqui da LDB, questões de 2024, abordando aí o artigo 29 até o artigo 31. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Dito isso, vamos aqui para a nossa primeira questão. De acordo com o artigo 31 da nossa gloriosa LDB, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, exceto. O que eu digo? Sempre que a questão trouxer a palavra exceto, procurar a errada, incorreta, a gente vai lá e destaca, para a gente deixar bem claro, bem firme na nossa mente que a gente está procurando a errada. Vamos aqui. Alternativa A. Avaliação, aí na educação infantil, né, nós vamos ter a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo, opa, deixa eu puxar para um verdinho aqui, ó, que tá certinho, é sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, exatamente isso. Muitas questões vão vir aqui e vão colocar com o objetivo de promoção. Então, para pegar aquele candidato que vai ler muito rápido, a gente precisa se atentar que a educação infantil, ela não é critério para ingresso no ensino fundamental. Então, é sem o objetivo de promoção. Deixa eu apagar aqui que ficou meio feio, né? Ah, agora ficou certo. Sem o objetivo de promoção. É isso aí, então está certinho. O que a gente está procurando? A errada. Então não é essa a nossa resposta. B. Na educação infantil nós temos a carga horária mínima de 800 horas, certo? Distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, certinho, coisa de cinema conforme a LDB. 800 horas e 200 dias. Alternativa C. Na educação infantil, nós temos o atendimento à criança de, no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de, no mínimo, 7 horas para a jornada integral. Pode ser mais, professor? Pode, mas no mínimo, para ser considerado jornada integral, são 7 horas. Então está corretíssimo. Alternativa D. O controle de frequência na educação infantil vai ser feito pela instituição de educação básica. Opa, já tá errado, hein? Já tá errado. Deixa eu puxar para um vermelhinho aqui. Deixei verde, mas vou colocar no vermelho. Já tá errado. Ramelou aqui. O controle de frequência pela instituição de educação básica, é pela instituição de educação pré-escolar e não educação básica. Exigida a frequência mínima de 75% do total de 800 horas. Qual que é a frequência mínima na educação infantil? A frequência mínima na educação infantil é 60% e não 75%. Então, 60% é a frequência mínima na educação infantil. 75% ensino fundamental e ensino médio. Então está errado. A gente já estava procurando a errada, então nosso gabarito aqui é letra D. Gabarito da questão 1, letra D. E por último, só para a gente completar, a expedição de documentos que permita atestar duas coisas: os processos de desenvolvimento e os processos de aprendizagem da criança. Então, aquela instituição ela vai expedir, né, a instituição que a criança estiver matriculada vai expedir documentação para atestar esses dois processos, tanto do desenvolvimento como de aprendizagem. Então, questão 1, gabarito letra D. Questão 2, seguimos. Qual é a carga horária mínima anual estabelecida para a educação infantil? Então, eu vejo várias questões aqui em 2024, tenho visto várias questões trabalhando aí a carga horária, tanto a carga horária da educação infantil, como do ensino fundamental e do ensino médio, onde gera ali maior dúvida. Eu vou elaborar uma aula só sobre questões de carga horária, para a gente trabalhar ali especificamente a parte do ensino médio, que deixa mais confuso, né? Então a gente vai trabalhar uma aula aí só com questões sobre carga horária do ensino médio, educação infantil e ensino fundamental. Mas para essa questão aqui, qual é a carga horária mínima anual estabelecida para a educação infantil? Vamos procurar aqui a resposta correta. Alternativa A, são 2.400 horas anuais? Nem cabe 2.400 horas anuais. Então, B, a A está errada. B, 1.000 horas anuais? Também não são. 1.000 horas é para o ensino médio. C, 800 horas. É isso aí. 800 horas de aula. Então, 800 horas anuais, distribuída em no mínimo de 200 dias. Aqueles três pontos que a gente não pode esquecer. São 800 horas,
200 dias e frequência de 60%. 800 horas, 200 dias e frequência de 60%. Então, gabarito aqui da questão 2, letra C. Continuamos, questão 3. A exigência mínima de frequência das crianças na educação infantil é de. A gente acabou de falar de frequência. Então, as questões, quando ela vai trabalhar ali a parte de frequência na educação infantil, elas gostam de confundir a frequência do ensino fundamental e médio, que é 75%, com a frequência da educação infantil, que é 60%. Então, a gente precisa ficar bem atento a esse ponto de divisão, né? A parte da educação infantil e a parte do ensino fundamental e médio. Vamos procurar aqui qual é a resposta certa para a frequência da educação infantil. Alternativa A, 40% não é. B, 80% não é. C, 50% não é. D, 30% não é. Gabarito, letra E. A frequência mínima na educação infantil é 60%. Questão 3, gabarito, letra E. Seguimos, questão 4. Diz assim: de acordo com o artigo 31 da nossa gloriosa LDB, a duração mínima diária estabelecida para atendimento em jornada integral na educação infantil é. Olha como é que a banca foi sorrateira. Ela falou aqui, ó, em duração mínima diária. Duração mínima diária dá a entender, né? Levou muita gente a marcar como 4 horas, mas não é isso que o texto apresenta, ó. Duração mínima diária estabelecida para o atendimento em jornada integral. Como que o texto da LDB vem? Ele fala assim, ó, para a carga horária parcial, o mínimo é de 4 horas e para a jornada integral, o mínimo é de 7 horas. Então a questão aqui ela mudou um pouquinho o texto. Ela disse assim, ó, a duração mínima diária para que seja uma jornada integral é de alternativa A, 4 horas, negativo. 4 horas é para a jornada parcial, então está errado. 8 horas também não é, a LDB não apresenta essa carga horária. 6 horas não, gabarito letra D. Então a carga horária mínima para a jornada integral são 7 horas. O mínimo para a gente estabelecer uma jornada integral são 7 horas. E o turno parcial, que é no mínimo, o aluno vai ter que permanecer em sala de aula 4 horas. Então, isso aqui é a carga horária mínima parcial e a carga horária mínima da jornada integral, 7 horas. Gabarito da questão 4, letra D. Seguimos aqui para a questão 5. De acordo com a gloriosa LDB, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. As regras comuns estão ali no artigo 31. Vamos ver aqui esse texto. A alternativa A: avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, certinho, é sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. A nossa questão procurava aí a alternativa correta, o nosso gabarito vai ser a letra A, corretíssimo, conforme a LDB, Coisa de Cinema. Alternativa B, C, D e E. Vamos ler para encontrar o erro. Então eu vou puxar para um vermelho que vai estar errado. Vamos ver onde que a gente encontra. Alternativa B, carga horária mínima anual de 900 horas. Qual que é a carga horária? 800 horas. Já para de ler. Alternativa C. Atendimento à criança de, no máximo, não é no mínimo, lá na LDB está escrito no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 8 horas para a jornada integral. Além de tudo, ainda está errado, que é 7 horas no mínimo para a jornada integral. Mas não é máximo, é mínimo. Então, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas para a jornada parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, a C também está errada. E D, expedição de documento no formato de portfólio que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, o erro foi esse no formato de portfólio, que não consta na LDB. Então, questão 5, gabarito letra A. Seguimos, questão 6. A educação infantil, no Brasil, constitui um direito da criança. Ao Estado compete a responsabilidade de garantir e disponibilizar espaços e profissionais adequados para atendê-la corretamente. De acordo com a normatização da atual LDBEM, ou LDB, a educação infantil tem por finalidade. Qual é a finalidade da educação infantil? Isso aí está lá no artigo 29. Vamos aqui. Alternativa A: o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, certinho. Muitas bancas vêm aqui e colocam até 6 anos ou até 4 anos, mas está errado. O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos. São 4 aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, certinho. Complementando a ação da família e da comunidade. A gente estava procurando a incorreta? Não, né? A gente não estava procurando a incorreta. Então, o gabarito aqui já vai ser a letra A. Vamos ler as demais aqui e encontrar o erro. Alternativa B: o desenvolvimento intelectual e psicossocial da criança de até 5 anos. Então, não tem esse trecho aqui, ó,
psicossocial sobretudo, da criança de até 5 anos, em suas dimensões do cuidar, brincar e alfabetizar, complementando a ação da família e da comunidade. Então a alternativa ela fez um embaralhado ali, um mesclado com a BNCC, ali na parte da educação infantil, e a LDB. Como o texto aqui deixou bem claro que nós estamos procurando a finalidade da educação infantil conforme a LDB, então já está errado. Misturou ali LDB com BNCC, tornou um bolo ali. Alternativa C, o desenvolvimento psicossocial da criança de até 5 anos, em parceria com a família. É complementando a ação da família. Então, já está errado. Alternativa D. O desenvolvimento social e psicológico da criança de até 5 anos, fortalecendo as aprendizagens voltadas à alfabetização, ao pensamento lógico, matemática e à cidadania, como forma de prepará-los para o ensino fundamental. Completamente errada essa definição. Então, gabarito da questão 6, letra A. A definição, se você vai estudar, por seu cargo, você está estudando para o cargo de educação infantil, professor de educação infantil, você precisa memorizar a finalidade da educação infantil. Então, o artigo 29 tem que estar na massa do seu sangue, certo? Questão 7. Segundo o artigo 30 da LDB, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida em. Como que vai ser oferecida a educação infantil? Isso aqui, ó, a gente não pode errar, isso aqui é um curso de revisão. Então a gente sabe que na estrutura da educação básica, nós temos a educação infantil distribuída em duas fases, né? Dividida em duas fases. A primeira fase é a creche, que vai de 0 a 3 anos, e a segunda fase é a pré-escola, 4 a 5 anos. Aqui no artigo 30, ele deixa bem claro esse texto, mas a gente viu ele lá no curso da LDB, lá apresentando ali a parte do artigo 4º da LDB, certo? Então vamos aqui para as alternativas. Estamos procurando a estrutura da educação infantil. Alternativa A. A educação infantil ela vai ser oferecida em creches. Deixa eu puxar para um verde que eu acho que vai estar certo, hein? Em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, certo ou errado? Certinho. Creches ou equivalentes para as crianças de até 3 anos de idade, ou de 0 a 3. E em pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, nosso gabarito aqui já é a letra A. A questão deixou facinho aqui, ela deixou na alternativa A, mas vamos ler as demais, né, e encontrar os erros. Então, vamos aqui para a alternativa B. A educação infantil vai ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 2 anos e 11 meses. Esse 2 anos e 11 meses aqui tentou brincar ali com a BNCC, então já está errado. C. A educação infantil vai ser oferecida em creche para as crianças de até 4 anos de idade, também errado. E D. Creche para as crianças de até 2 anos e 11 meses de idade. Então, já está errado, misturando ali de novo com a BNCC. Questão 7, gabarito letra A. Vamos aqui para a nossa questão 8. Ela vai trazer um textinho aqui. Deixa eu puxar um amarelinho aqui. Ela vai trazer esse texto, depois vai fazer uma pergunta. Mavi, de 2 anos e 8 meses, era cuidada pela avó, até a presente data, para que sua mãe, Gislaine, nome de mãe mesmo, de criança de creche, Gislaine, trabalhasse numa firma. Ocorre que a partir deste ano, a avó de Mavi também precisa trabalhar para ajudar no sustento do lar. Assim sendo, elas estão à procura de uma creche, né, que atenda a menina em período integral, período integral. Agora vamos para a pergunta. Segundo o atual LDB, o atendimento à MAVE na na jornada integral da educação infantil, jornada integral da educação infantil, será de no mínimo. A mesma pergunta ali sobre jornada escolar, só que agora colocou um texto. Então, acabou aumentando a taxa de erro só por causa desse texto aqui, essa questão tem uma taxa de erro alta. A pergunta é: o atendimento na jornada integral é de no mínimo quantas horas? No mínimo 7 horas. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo 7 horas. Perceba aqui, ó, que ele colocou de novo, ó, ele colocou de novo a alternativa A como 4 horas, que é o mínimo do turno parcial. O mínimo do turno parcial, 4 horas. O mínimo da jornada integral, 7 horas. Então, não é a alternativa A. Nosso gabarito aqui é a alternativa D. Gabarito é a alternativa D. Porque para a jornada integral, né? Para a jornada integral, o mínimo do atendimento, o mínimo do tempo que a criança vai ficar na escola são 7 horas diárias. Então, questão 8, gabarito letra D. Questão 9, nossa penúltima questão. Questão 9. De acordo com a LDB, a educação infantil será oferecida em. Pergunta muito parecida, você vê que as perguntas começam a se repetir. A gente separou aqui 10 questões e elas já começaram a se repetir. Então, de acordo com a LDB, a educação infantil será oferecida em. Como que é distribuída ali as fases da educação infantil? Primeira afirmativa. A educação infantil ela é oferecida em creches ou entidades equivalentes para as crianças de até 3 anos de idade. Certo ou errado?
A primeira está correta. A primeira afirmativa está correta. Próxima. A educação infantil, ela é oferecida em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, certinho. Então, em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. A 1 e a 2 aqui estão corretas. Próxima, terceira afirmativa, a educação infantil é oferecida em creches ou entidades equivalentes para as crianças de até 2 anos de idade. Então já está errado aqui. Nossa terceira afirmativa ficou errada. A resposta vai ser o quê? Estão corretas as afirmativas 1 e 2. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Estão corretos as afirmativas 1 e 2. E agora chegamos aqui na nossa última questão, que diz o seguinte texto: a educação escolar é composta pela educação básica e educação superior. É isso aí, educação escolar, educação básica e educação superior. Sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica, corretíssimo. Dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora vem a pergunta. De acordo com a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, sobre a educação infantil é incorreto afirmar. O que que a gente sempre faz? Falou incorreto, procurar errado, a gente vai lá e destaca. A gente destaca. Então, a gente está procurando a errada. A questão 10 está procurando a errada. A alternativa A. Na educação infantil, a sua finalidade é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade. Até aqui está certo. Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, sendo complementar à ação da família e da comunidade. Tá certo ou tá errado? Certíssimo. Coisa de cinema. Então isso aqui está correto. É o nosso gabarito? Não. O gabarito aqui é a errada. Não pode perder questão desse tipo. Então a gente está procurando aqui a alternativa errada. B. Na educação infantil, a avaliação é realizada por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tendo o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. O que que eu estou falando desde o começo? As bancas adoram fazer isso aqui, ó. Com o objetivo de promoção, ou tendo o objetivo de promoção. E o que que a gente viu? A educação infantil, ela não tem o objetivo de promoção, nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, se a gente estava procurando a errada, o gabarito é a letra B. Agora vamos ler aqui as duas últimas para finalizar essa aula. Alternativa C. Na educação infantil, para o turno parcial. Turno parcial, qual que é a jornada, né? A carga horária? 4 horas. No parcial, o mínimo de 4 horas. E no integral, mínimo de 7 horas de jornada integral. Então, para a jornada integral, 7 horas. Para a jornada parcial, 4 horas. Lembrando que isso é o mínimo. O mínimo é 7 horas integral, 4 horas parcial. Alternativa D. A educação infantil é ofertada em creches ou entidades equivalentes para as crianças de até 3 anos de idade. Corretíssimo. Questão 10, gabarito letra B. Bem, assim nós finalizamos aqui nossa aula. Essa aula que a gente trabalhou ali o artigo 29 até o artigo 31. Viu que não são questões difíceis, é um trecho bem curto do LDB, mas, sobretudo para quem vai fazer concurso para educação infantil, tem que ter essas questões aí, ó, na massa do sangue. Não pode perder nenhuma questão do artigo 29 até o 31, porque essas questões não são complexas, são questões fáceis e a gente precisa garantir essa pontuação. Mas fazendo essa revisão aqui, assistindo as aulas do nosso curso, com certeza você vai conseguir gabaritar as questões que vão trabalhar a educação infantil. Dito isso, a gente finaliza essa aula aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o ensino fundamental, nesse nosso módulo de revisão por questões. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!